E hoje nós vamos falar, o amor é benigno. É a respeito desse assunto que nós vamos dizer que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Né, que diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno. Né? Então, é sobre isso que nós vamos ministrar. Então vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos a Ti. E nesse momento nós oramos pela Tua palavra. Que essa palavra, ó Deus, possa ganhar espaço em nossos corações. E que o Teu nome seja engrandecido. E que a Tua igreja seja edificada para a honra e glória do Teu nome. Meus irmãos, nós há algumas semanas já estamos falando a respeito deste versículo, né? E isso não é por acaso. Nós falamos isso para essas palavras aqui que Paulo estava falando aos Coríntios, é para ganhar espaço no coração das pessoas, né? Então, nós estamos dizendo isso para que essas orientações de Paulo possa gerar vida no nosso meio, né? E uma das coisas que nós podemos perceber aqui ao longo do conteúdo da carta de Paulo aos Coríntios é que essa igreja de Coríntios era uma igreja cheia de dons, uma igreja próspera, uma igreja rica em vários sentidos, mas faltava uma coisa para elas: amor. E Paulo está dizendo aqui que o amor é superior a tudo. É superior aos dons extraordinários que as pessoas tinham. E também o amor era superior a qualquer coisa, qualquer riqueza, qualquer sabedoria, qualquer circunstância, qualquer situação. O amor é tudo. Então, meus irmãos, essa igreja, mesmo que ela possuía todas essas riquezas, ela estava morrendo. Ela estava precisando ser tratada. Ela estava precisando ser exortada e direcionada, porque ela precisava amar. Então, Paulo começa a falar a respeito deste capítulo 13, mas diretamente a partir do versículo 4, ele quer dizer o que é o amor. Ele também quer dizer o que não é amor. E ele também diz o que o amor faz. Né? Então, Paulo divide aqui em 3 partes: o que o amor é, o que o amor não é e o que o amor faz. Então, domingo passado, e esse domingo, nós estamos ministrando aqui na igreja a respeito daquilo que o amor é. Né? O amor, ele é o quê? Lá atrás, nós aprendemos, ele é paciente. E hoje nós vamos falar que o amor é o quê? Benigno. Né? Portanto, é o que nós vamos dizer aqui. Então, a palavra benigno aqui, meus irmãos, eu acho que todos sabem, né? Todos compreendem o que significa. Mas de uma forma mais objetiva, é uma forma de reagir com bondade. Esse é o significado dessa palavra. E ser bondoso, o que a Bíblia está dizendo aqui, é ser bondoso com todas as pessoas, né, através das suas atitudes. E o texto que eu quero iniciar a respeito deste tema aqui, está lá em Mateus, capítulo 9, verso 35 e 36. Tá? Mateus 9, 35 e 36, que diz o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Então Jesus estava ali, né? Caminhando. Mas ele estava caminhando nas cidades e povoados. Ele estava ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Então, meus irmãos, Jesus foi essa pessoa. Né? Entendam que Jesus, ele é o modelo do amor, né? Que é bondoso, que é paciente, que é bondoso. Então, Jesus, ele vai ser um modelo para nós identificarmos, para nós olharmos, para nós imitarmos. Então, Jesus era essa pessoa que ele caminhava, ele chegava naquelas aldeias, naqueles povoados. Ele chegava ali até então nas sinagogas. Ele entendia que as pessoas, tudo que elas precisavam era se alimentar da palavra de Deus, que elas precisavam ser ministradas, porque só existe uma coisa que sacia a alma doentia, que cura uma alma doentia.
Só existe uma coisa que sacia a alma de uma pessoa, é a palavra de Deus. É na palavra de Deus em que nós somos alimentados. A nossa alma é alimentada. Então Jesus, ele tinha essa consciência. E é por isso que ele ensinava as pessoas nas sinagogas a respeito do reino de Deus. E depois ele olhava, né? Ele pregava o evangelho, onde as pessoas precisavam ser ministradas. E na medida que ele ia ministrando, ele ia curando aquelas pessoas que estavam enfermas. Tanto no aspecto emocional, tanto no aspecto físico também. Então Jesus, ele tinha aquela proatividade em de discernir e fazer, né? As coisas que precisavam ser feitas. E ele exercia sobre ele a bondade que estava nele. Jesus, ele só não sentia o amor dentro de si, mas ele praticava, né, essa bondade. Ele praticava esse amor na bondade. Ele usava, ele pegava aquilo que estava dentro dele e jogava para fora. E quando ele jogava para fora, todos aqueles que estavam ao alcance dele naquele momento, ele curava, ele abençoava. Ele lançava todo o seu amor, toda a sua bondade nas pessoas. Então Jesus era esse modelo. E ele tinha aquela capacidade de ver quem eram as pessoas aflitas e exaustas. Mas você sabe por que ele via isso, irmãos? Porque era muito forte o que ele sentia. Jesus era a bondade, a característica dele, a personalidade dele era essa, de ser bondoso o tempo todo. Então eu quero elencar aqui algumas questões sobre bondade. Tá? A bondade, primeira parte aqui, primeira coisa que eu quero dizer, a bondade deve ser a expressão da natureza do cristão. É um desafio muito grande, né? Entendam que existe uma natureza divina em nós. Nós que nascemos de novo. Nós que convertemos, nós que conhecemos a palavra de Deus. Nós que sabemos quem é Deus. Existe uma natureza divina. O Espírito Santo de Deus habita em nós, irmãos. Então existe uma natureza divina. E ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ser manifestada em nossas vidas, porque se esse Espírito Santo de Deus habita em nós, a bondade de Deus já está em nós. Isso nós precisamos colocar em prática. Isso nós precisamos aprender, desenvolver, irmãos. E a nossa natureza divina, se ela é bondosa, todo cristão que foi alcançado pela graça de Deus, ela precisa ser bondosa também, né? Então Jesus, olhando para o modelo dele, como é que ele manifestava a sua bondade? Ensinando, pregando e curando. Eu acho maravilhoso em Jesus que ele se dá, não só apenas com palavras, mas também atos também. Ele fazia, ele praticava. Ele só não usava o seu argumento de bondade, mas ele usava esse argumento em prática também. Então, meus irmãos, a bondade ela é implicação. Tá? Ela é implicação. Não tem como nós exercermos a bondade apenas por um sentimento. Isso aí é falsidade, isso é hipocrisia. Tá? Não tem como você só ser bom. Você se sentir compadecido. Você tem que fazer algo. É o que Jesus fazia. E tudo o que as pessoas precisavam ali naquele tempo, no tempo de Jesus, quando ele chegava naquele povoado, as pessoas não precisavam do sentimento de Jesus. Elas precisavam da ação de Jesus. E era o que Jesus fazia. Então a natureza de Jesus era essa, irmãos. Era a expressão, ele exercia a expressão que estava dentro dele. Entendam que a bondade, quando nós exercitamos essa bondade, através das nossas atitudes, nós somos capazes de diagnosticar as angústias, as aflições, a exaustão das pessoas. E são grandes, viu? E são grandes. São grandes a exaustão das pessoas. Hoje as pessoas estão perecendo. E a igreja ela foi levantada para ser essas pessoas bondosa para acolher essas pessoas que estão sofrendo. Então, entenda que quando nós manifestamos a bondade, da forma como Cristo manifestou, nós estamos praticando um dos principais atributos de Deus. Amém?
Nós estamos praticando atributos de Deus. Então isso precisa ser uma das principais regras das nossas vidas. Ok? Uma das principais regras das nossas vidas tem que ser a bondade. Vamos ler Efésios 5, versículo 1, por favor. Versículo 1 e o 2. Assim diz a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Deixa esse versículo aí por enquanto. Então, meus irmãos, é assim que se exerce o amor. Entendam que as pessoas, qualquer pessoa que existe neste mundo, elas não foram feitas para serem exploradas como fonte de lucro. Elas foram feitas para serem amadas. Segundo, a bondade é uma característica da vida cristã que exige empenho, dedicação e esforço. Eu queria ler com você 2 Pedro, capítulo 1, versos 5, até o versículo 7, que diz o seguinte: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Meus irmãos, o que nós lemos aqui e o que nós colocamos aqui a respeito dessa parte aqui, a bondade é uma característica da vida cristã que exige empenho, dedicação e esforço, ela não é tão simples assim, né? Ela não é tão fácil. Por quê? Porque ninguém nasce bom. Quem é que nasce bom aqui? Ninguém. Entenda que a nossa natureza humana, ela é totalmente egoísta. Quando nós não éramos convertidos, nós não tínhamos a natureza divina em nós. Nós tínhamos a natureza humana, e a natureza humana só pensa em si próprio. Agora, hoje nós possuímos uma natureza divina em nós. Agora, eu quero dizer para você, o que predomina em nossas vidas? É a natureza humana que está dentro de nós, mas também existe aquela natureza divina que também está dentro de nós. O que é predominante para nós? O que está à frente? O que nós mostramos? Quais são as nossas atitudes? Então existem duas coisas essenciais na vida. Uma delas é nascer. Eu creio que todos nós já nascemos. Mas existe aquela questão do crescer. O cristão, ele não foi feito apenas para nascer. Ele foi feito também para crescer. Onde a vida precisa existir crescimento. Eu entendo que aqueles que ainda não exercem de fato e de verdade a sua natureza divina, em todas as áreas da sua vida, ainda ela está bebendo leite. Ela está no leite. E ela precisa o quê? De se desenvolver. Ela precisa sair desse lugar. Ela precisa começar a comer, a ter um alimento sólido, para que possa desenvolver nela uma natureza divina. Portanto, é preciso nascer. Por quê? É preciso crescer. Por quê? Porque nós só vamos atingir o nível de bondade da forma como Jesus teve, quando nós crescermos a nossa natureza divina. Então, meus irmãos, e o crescimento espiritual não é automático assim. Não é uma coisa que nasce de um dia para o outro. Não é apenas num piscar de olhos, estalar de dedos. Não.
O crescimento nosso, essa nossa postura, essa nossa natureza divina, que precisa estar em nós, evidenciada em nós, ela precisa ter um crescimento. Isso requer de nós uma diligência e disciplina espiritual. Foi exatamente o que nós lemos nesse texto. O apóstolo Pedro está dizendo aqui características, e através dessas características a gente vai crescendo. A Bíblia fala, Paulo lá em Filipenses, no livro de Filipenses, ele diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós somos salvos, mas a salvação ela precisa ser desenvolvida. E na medida que ela vai sendo desenvolvida, o próprio Deus vai efetuando em nós tanto o querer como o realizar dele. E as coisas vão acontecendo. E na medida que eu vou me desenvolvendo, a bondade de Cristo, que já está em mim através do Espírito Santo, ela começa a fluir através de mim. Portanto, é muito importante nós chegarmos na maturidade. Portanto, para exercermos a bondade da forma como Jesus executou, estando aqui, neste mundo, nós precisamos chegar na plena maturidade. E infelizmente pouquíssimas pessoas estão prontas nesse quesito. Porque muitas vezes, meus irmãos, ser bondoso requer danos, requer prejuízos, requer tempo gastos, requer de nós suor, requer de nós andar, requer de nós gastar, requer de nós um sentimento que saia de nós aquilo que nós deixamos de gostar de nós mesmos e começamos a gostar mais do próximo do que de nós mesmos. Então, meus irmãos, é preciso fazer isso, mas para fazermos isso, precisamos chegar nesse ponto da maturidade cristã. E infelizmente, nós podemos, todos nós, né, ninguém aqui é inocente, todos são sábios, são pessoas entendidas, sabem o quanto a igreja está longe de praticar essa bondade de Jesus. Terceiro ponto aqui. O que impede a ação da bondade? Quais são os inimigos para exercermos essa bondade que Jesus exercia diante das pessoas? Vamos ler lá em Tiago, capítulo 4, verso 13. Eu queria contextualizar aqui. Nós vamos ler até o versículo 17, tá? Deixa eu abrir lá na minha Bíblia, eu leio melhor. 4:13. Vamos ler com muita atenção essa parte aqui. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que se sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Meus irmãos, eu quero, para entrar nessa parte aqui, eu quero perguntar a você, o que é a sua vida? Quem é você? O que você está fazendo nessa pequena jornada que nós temos aqui neste mundo caído? Nós estamos vivendo o reino de Deus aqui? Ou nós estamos vivendo como a sociedade nos ensina? Os padrões da sociedade.
Nós precisamos conhecer aqui, meus, e entendermos que existe uma brevidade nas nossas vidas. Aqui a nossa passagem é breve. Aqui nós vamos estar por pouco tempo. Eu estou chegando aos 50 anos de idade. Eu estava meditando nessa palavra, nossa, cara, voa. Eu não sei mais quanto tempo eu vou ter, mas se eu tiver mais 20 anos eu vou estar no lucro. E o que é que nós estamos fazendo, irmãos? Essa é uma questão que nós precisamos nos conscientizar. A natureza divina faz parte de nós. Agora, qual é a natureza que eu estou exercendo nesse mundo afora? Como é que a luz de Cristo está sendo iluminada por nós? E uma das coisas que impede a luz de Cristo se manifestar através das nossas vidas, irmãos, é a presunção. Esse é o primeiro inimigo que impede a bondade de todos nós. Então, o que é a presunção, irmãos? Presunção tem alguns sentidos aí, mas a primeira coisa é nós acharmos que nós não precisamos de ninguém e não precisamos também. E por não precisarmos de ninguém, a gente não precisa ajudar ninguém. A gente acha que nós somos suficientes. Isso atrapalha demais, irmãos. Entendam que o que fez Saul cair foi a sua presunção. Ele se achou tão bom, ele se achou tão suficiente, que ele usurpou o trono de Deus por conta da sua presunção. Então, meus irmãos, entendam que nós necessitamos das pessoas. E as pessoas necessitam de nós. E o que impede nós de exercermos a bondade de Cristo, essa bondade que Deus nos ensinou, é por conta da presunção. E a presunção engana demais os nossos corações. É um inimigo íntimo. Isso aconteceu lá com o sacerdote e com o levita, na parábola do bom samaritano. Eles olharam lá para aquele samaritano lá. Eu não sei o que se passou no coração desse sacerdote e do levita. Não o samaritano não, né? A pessoa que estava lá, perdão. Aquela pessoa que estava precisando de ajuda. Quem ajudou foi o bom samaritano. Mas enfim, eu imagino que o sacerdote poderia ter olhado assim para a pessoa e dizendo assim, cara, isso é problema dele. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Ele não precisa da minha ajuda. Ele poderia ter olhado assim. Ou então, é porque ele só pensava em si mesmo. Então a presunção, irmãos, é um inimigo da ação da bondade. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nós corremos risco de sermos como essas pessoas que não praticaram a bondade por conta da presunção. Vamos ler lá em Provérbios 16, 18, que diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O segundo inimigo, porque além da presunção existe a ambição, tá? Vamos ler lá em Lucas 12, 15. Evangelho de Lucas 12, 15. Então, lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. Deixa aí também isso aí. Meus irmãos, existe a ambição, também é um negócio muito perigoso. Porque existe a ambição que é saudável. E essa ambição que é saudável, ela não tem problema.
É importante o homem crescer, é maravilhoso o homem conquistar, é maravilhoso o homem prosperar. Mas essa ambição, essas conquistas, elas devem ser conquistadas de forma legítima, né? Não de acordo com a vontade de Deus e de acordo com as leis dos homens. E quando o ser humano ele faz essas coisas, ele é aceito por Deus. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Então essa é ambição boa. Mas o problema é que nem todos se remete a isso. Ela vai além. Porque existe aquela ambição que ela é doentia. Aquela que rouba a essência do cristão. Que rouba o caráter do cristão. E que faz o cristão uma pessoa manipuladora. E que acaba não fazendo a vontade de Deus. Mas aquilo que está no seu coração, e aquilo que foi plantado no seu coração, não foi Deus que plantou, foi o próprio diabo. Foi a própria cobiça. Foi o próprio tentador. Que faz com que essa pessoa se perde por conta de uma ambição doentia. Queria ler lá em Eclesiastes 5,15. Eclesiastes 5,15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Deixa aí também. Resultado é isso. Para uma pessoa que se torna um ambicioso doentio e que perde totalmente a essência de ser cristão em praticar a bondade, fazer aquilo que é a vontade de Deus, o fim dele vai ser isso, irmão. Então ele só vai perder tempo. A vida dele vai ser um vento em que só vai ser soprado e não vai ter propósito nenhum. Não vai ter vida nenhuma. Então, meus irmãos, é bom nós tomarmos muito cuidado em relação a essas questões. Existem aquelas pessoas, irmãos, que já entregaram a sua vida para Jesus e não se afloraram ainda em relação a uma natureza divina que faz ela soltar a mão do bolso. Quando fala que é o seu recurso, a natureza humana fala mais forte. Existem aquelas pessoas ainda que não se converteram no bolso não, irmãos. Vamos ler alguns versículos a respeito disso, Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, tá? Contentai-vos, isso é forte, hein? Com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O problema até aí, meus irmãos. Contentai-vos com as coisas que tendes. Aquele que tem uma ambição doentia, ele nunca vai ter um coração contente. Não vai chegar nesse lugar. Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Meus irmãos, temos que entender que o dinheiro é como uma semente. Só se multiplica quando é semeado. E a semeadura terá uma colheita farta, pois quem dá liberalmente. E é interessante que aqueles que sempre dão liberalmente, sem ser imposto, sem ser constrangido, você pode ter certeza que as coisas para ela vão acrescentar mais e mais. A bondade, meus irmãos, ela precisa ser exercida sem você negociar, sem você querer algo em troca. E aquele que oferta algo com amor,
com generosidade, com a verdadeira bondade, e Deus sabe verdadeiramente do seu sentimento, você vai colher muita abundância. Você pode ter certeza disso. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com essas questões, para não levarmos muitos prejuízos. Amém? Vocês estão comigo? Amém? E por fim, se existe algo perigoso em relação à bondade, mas existe também um outro lado muito bom, que é a recompensa que vem através da bondade. Né? É bom sabermos que existe uma promessa. E Deus está, né? Deus, ele repousa os seus olhos diante de nós. A palavra de Deus diz, ele nos assiste o tempo todo. Ele conhece a intenção dos nossos corações. Vamos ler lá em Provérbios 22, 9. Vamos ler todos juntos essa parte? O generoso será... Então vamos ler de novo. O generoso será, porque dá do seu pão. Isso é maravilhoso, irmãos. Imagina que se todos nós praticarmos isso, será que existiria violência na nossa sociedade? Será que existiria corrupção? Será que existiria assaltos? Será que existiria coisas más? Gente, a resposta para essa sociedade está na igreja, viu? Nós conversamos isso aqui mais cedo. Porque quem exerce essas coisas são os convertidos, aqueles que foram remidos. São aqueles que alcançaram a misericórdia. E aqueles que alcançaram a misericórdia, exerce a misericórdia. Então, irmãos, a resposta para uma sociedade caída, um mundo perverso, está aqui. Somos nós. E nós precisamos exercer essa bondade que há dentro de nós. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. E isso, meus irmãos, é maravilhoso. Não existe algo melhor do que nós sermos frutíferos no reino de Deus, para a glória de Deus. Essa é a principal recompensa que nós vamos ter. É Deus saber que nós somos o canal dele para abençoar uns aos outros. Então, irmãos, entendam que quem fecha as mãos com usura, deixa vazar entre os seus dedos aquilo que tenta segurar, mas abre mão, as suas mãos para abençoar, esse sim receberá uma fartura muito grande. Entendam que a alma generosa, ela prospera. Mas quem retém mais do que é justo, sofre grandes perdas. Entendam, irmãos, eu queria que vocês guardassem isso, eu não coloquei na minha projeção. Mas quem dá ao pobre, empresta a Deus. E aquilo que fazemos ao próximo, isso fazemos a Jesus. Se você colocar isso no seu coração, já é suficiente para nós aqui esta noite, esta manhã. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. E aquilo que fazemos ao próximo, isso fazemos a Jesus. Para terminar, eu queria ler lá em Deuteronômio, capítulo número 15. Versículo 7. Todos estão comigo? Amém? Podemos ler? Quando entre ti houver algum pobre, de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes,
lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não será maligno o teu coração quando lhe deres, pois, por isso, te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que empreenderes. Isso é um ensinamento para nós, irmãos. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração. Quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Meus irmãos, se você for generoso, se você for bondoso, você vai demonstrar o amor de Deus que está sobre você. E você entenda que quando nós exercermos essa direção de Deus, você pode ter certeza que você vai ser a pessoa mais abençoada e mais próspera que esse mundo vai ter. Então, meus irmãos, a promessa está sobre nós. A promessa está sobre a igreja. A promessa foi, a igreja, ela foi chamada para proclamar os desejos de Deus. Foi para manifestar a obra de Deus. E é por isso que fomos feitos para sermos bondosos. Portanto, eu termino dizendo, o amor é paciente e o amor é bondoso. Não existe amor sentimento, irmão. Existe amor na prática.